você está quase 30 anos de polícia, né? Sim. Você tem muita experiência das coisas erradas que você viu, erradas que você viu no Rio de Janeiro, vagabundagem e tal, corrupção. Você já teve algum caso de corrupção dentro da polícia que você lembra? Sim, eu fui diretor da unidade prisional da PM, eu fui diretor dos PMs presos. Né? Nem sabia que tinha essa unidade. Tem a unidade prisional, eu fui diretor deles. E aí é uma infelicidade, eu imagino, né? Não, cara. Por incrível que pareça, foi um aprendizado muito infelicidade grande. No caso de ver um colega... Ah, não. Aí a amargura do cara que tá vestindo a farda, infelizmente... Desonrando e nem só honrando, né? Por que eu quero criar o Código de Operações Policiais? Porque eu vi um policial militar ser submetido a 6 tribunais do júri por um fato só e ele foi a 6 tribunais do júri. E ele foi inocentado as 6 vezes, mas ele ficou preventivamente preso 6 anos, cara. Meu Deus. Peraí, amigo. Mas por quê? Porque ele era PM. Ele tinha uma alcunha, PM. Então, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Então, eu quero que o cidadão que errou pague pelo seu erro como todo mundo. Tá certo que o policial, se ele errou dolosamente, ele tem que pagar por mais, né? Porque ele levanta o braço e jura entregar a vida dele em prol da sociedade. Então ele tem que pagar por mais, se ele cometeu um erro dolosamente. Agora, um erro de operação, um erro de culpa, um erro de interpretação, botar o cara 6 anos preso preventivamente. Tinha caras presos que nem sequer foram depor no processo dele. O cara não foi nem sequer depor no processo dele. Tinha um antigão, um cara de quase 80 anos, lá do interior de Campos. Aí na fazendinha que ele morava, lá no sítio que ele morava, a garotada invadiu lá, ele puxou a garrucha dele. Aí a juíza de lá prendeu ele, porque ele era PM. Aí o cara, estatuto da terceira idade, nem aí. Aí o cara saiu de Campos, que era 400 quilômetros do Rio quase. A família dele tinha que ver, a velhinha dele tinha que vir aqui, a senhorinha dele tinha que ver. Um cara de 80 anos dentro de um presídio altamente complicado, num lugar insalubre, com uma pessoa de quase 80 anos, olha só. Então, por quê? Porque ele era PM. Então, isso é um dos motivos que me leva a criar esse código, essa lei, trabalhar em cima disso. Tem uma peste em cima da PM, principalmente a gente vê, a parte de mídia fala muito, né? É como se fim da polícia, tem uns loucos que pedem fim da polícia militar, enfim. Deixa eu falar. Para você que está entrando para a polícia repressiva é a polícia civil. Aí, ó, tamo aí. Polícia civil é repressiva. A polícia militar, ela é ostensiva, ela é a preventiva. Isso é importantíssimo você saber. Porque nós atuamos na prevenção. Tá. A polícia militar, ela atua na prevenção e na polícia administrativa. Quem vai reprimir o crime que aconteceu é a polícia judiciária, a polícia investigativa. Por isso que ela é repressiva. E as pessoas confundem. Quem me reprime é a PM, quem me reprime é a PM. Não. Quem reprime é a polícia. É verdade. A polícia, quando você vai para a legalidade, para a forma legal, quem reprime... Você reprime um crime que aconteceu. Aconteceu um homicídio. Então vai ser investigado e ele vai ser reprimido. O homicida tem que ser preso, condenado, julgado, etc. A PM ela tem que prevenir. Ela tem que prevenir ostensivamente e garantir a ordem e a segurança pública. A ordem pública. Então são coisas totalmente diferentes. Muita gente confunde isso. Inclusive pessoas graduadas aí que confundem isso. É conhecimento básico de lei, né? Mas muita gente, até mesmo dentro das instituições, confunde essas coisas. Falou que já teve que prender colegas. Sim. Por diversos crimes? Diversos crimes. Estuprador, o cara estuprou a garota que saiu do baile, o cara matou errado, o cara extorquiu, o cara fez isso. É normal. A polícia militar, ela tem um exercício da polícia judiciária militar. Nós exercemos ela normalmente. O comandante ele pode prender em flagrante, ele pode autuar, ele pode fazer tudo. Então tem o ciclo da polícia completa, judiciária militar. Como é que faz para prender um colega da PM?
é na conversa, chama, ó, se é na conversa, é diferente, eu acho que de uma Não, é diferente, né? Você tem o flagrante, né? Você tem o flagrante, o cara foi pego desviando munição, armamento, foi pego com um carro clonado tentando entrar, o carro roubado, ou o cara foi por ordem judicial, tem um mandato de prisão contra você. Você tem todo um procedimento que você faz, ou então tem o auto de prisão em flagrante que você manda lavrar, né? Você chama o oficial lá e manda lavrar o auto de prisão em flagrante. Aí tira a arma do cara. Aí tem os procedimentos, né? Retira a arma, a carteira, recolhe os pertences dele, corpo de delito, etc. Apresenta ele na unidade prisional para ele ficar cautelado, etc. É uma das coisas mais tristes que você tem, né, na profissão. Também acho. Mas se o policial faz coisa errada, sabendo que é errado, quando você vê uma ação de uma intenção boa e deu ruim, é uma coisa, mas o cara que está fazendo aquilo sabendo que aquilo... A culpa e o dolo. Aquilo tem que eu o falei dolo no de fazer início, aquilo. o policial ele tem 3 coisas que ele paga, com a vida, com a saúde e com a liberdade. Entendeu? Ou ele paga com a liberdade no dolo, na culpa, ou ele paga com a saúde, fica aleijado, tem problemas de saúde sérios, fica sem perna, sem braço, sem cabeça, ou ele paga com a vida, cara. Qual tipo de não sei se dá pra dizer isso, né? Qual tipo de corrupção mais comum você vê que acontece de força policial? A gente sabe que é minoria de policiais que entram, que fazem coisa errada, né? Mas claro que quando faz aparece mais, né? Porque o fedido sempre cheira mais do que o cheiroso, chama mais atenção, né? Mas qual tipo de problema maior você, na sua experiência, pegou de corrupção na polícia? Em que sentido? Eu nunca trabalhei no lado correcional, então não posso te dar essa resposta. Eu fui diretor na unidade prisional. Entendi. Então eu já pegava o cara que já estava autuado, ou o cara que estava com a decisão judicial de prisão. Então eu nunca atuei eu nunca participei na área correcional, Entendi. ou seja, então eu não sei te responder isso ali. Entendi. Eu não sei te dizer o que é mais, o que é menos, qual nem sei se tem estudo disso também. Mas eu estou dizendo que essa parte é uma parte triste, mas que ela tem que existir porque nós não importamos policiais. O nosso policial não vem da Suíça, da Suécia, não vem do Japão, entendeu? Aliás, o Japão, que é pacífico, tem pena de morte, né? Incrível, né? Lá é pacífico, mas tem a pena de morte. Mas a lei lá é dura, né? A lei lá é duríssima, a lei de execução penal lá é duríssima, né? Porque são códigos milenares de conduta moral que a policial não usa arma, mas também o povo lá tem acho que para cometer um crime lá, o cara tem medo da lei mesmo. Então a pena de morte é por enforcamento lá e ela existe e ela é muito aplicada. Acho que daria certo aqui no Brasil, o quê? Uma pena de morte. Sim.